Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. E eu tenho a satisfação de ter aqui ao meu lado o Dr. Frederico Oliveira, pós-doutor em Ciências Jurídicas e Políticas pela Universidade de Lisboa e promotor de Justiça aqui no nosso Ministério Público do Estado do Pará. Meu querido colega, Dr. Frederico, eu estou lhe chamando aqui hoje para a gente falar um tema bem espinhoso, um tema bem atual e com uma certa profundidade que a gente vai tentar discorrer aqui e extrair um pouco do seu vasto conhecimento, sobretudo em direito constitucional. Eu lhe chamei para falar sobre democracia, para falar sobre valores constitucionais, sobretudo diante de movimentos autoritários que já ocorreram no passado, já ocorreram na história recente do país e, infelizmente, não estão limitados ao nosso país. Um fluxo mundial de movimentos, contra o regime democrático que tem preocupado, o planeta terrestre como um todo, alguns países que não conseguem evoluir para a construção de uma democracia. E eu vou botar como ponto de partida aqui uma pergunta que é profunda, mas a gente vai desenrolando ela. Como é que nós poderíamos construir ou consolidar a nossa democracia a partir de uma Constituição Federal que tenha valores mínimos e que esses valores possam ser fortes o suficiente para evitar uma deturpação por esses movimentos autoritários, que contrariam a própria Constituição e acabam fazendo dela uma letra morta? Eu vou bem agradecido, claro. Não seria diferente, estar com você é um prazer, meu querido colega. Eu digo que não só pela juventude que você tem, mas pelo contexto de vida que você está trazendo para o debate de hoje. E que para este lugar do norte, ou seja, para o norte do país, assim como é para o nordeste, assim como é para as regiões abaixo do sul brasileiro, é importantíssimo. Bem, dito isso, e muito grato, eu diria que a coisa da democracia é um mecanismo já muito conhecido, mas ela tem uma logística a ser implementada hoje, já trabalhada com vários ramos de conhecimento sobre o que ela é, Tanto ela sendo substantiva, tanto ela sendo material, tanto ela sendo representativa ou não. Mas o fato é que, buscando a Grécia Antiga, em poucas análises, nós vamos entender que o auditório, as ideias de Platão e aqueles que vieram com ele, vão fazer com que o auditório seja sempre passível de representação. Então, a primeira coisa é ter essa representatividade muito clara, de uma maneira mais legítima. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente deixar mais claro no cipual, eu diria, legislativo que o Brasil tem feito. E esse é um primeiro ponto para dizer que as diferenças, indo para a situação brasileira específica, apesar do mundo também não padecer dessa mesma dificuldade. Depois de toda uma evolução histórica que não convém aqui, mas a questão legislativa brasileira ela tem uma grande dificuldade na ideia do tamanho, na ideia da largueza, da dificuldade, da representatividade daquele que é o voto original. Inclusive foi rediscutido isto em recente, eu diria, insurreição, do pleito eleitoral para presidente. O que acontece com relação a esse ponto? Eles normalmente têm um mecanismo de representação que não é legítimo com a maioria que eles elegeu, e aí eu teria que toda a órbita eleitoral legislativa merece uma atenção que não seja só na exatidão do voto, mas, sobretudo, na estrutura do processo legislativo. Esse é um ponto objetivo que, claro, vai permear uma nova discussão dos partidos políticos. E aí, alvíceras para aqueles que estão chegando agora, mas aí é preciso uma logística onde o auditório que eu comecei a falar seja respeitado. Esta questão democrática, ela também, eu vou apontar este primeiro ponto como muito importante, talvez uma reforma,
Bem, isso depende das bancadas e das maiorias que possam ser mais ou menos legítimas. O que tem se avizinhado são reformas que muitas vezes seguem a ojeriza de discutir os problemas reais e acabam tratando, né, as desculpas casuais e econômicas, né, para grupos, para interesses, para secções do país. Este ponto, eu acho que se irmana objetivamente a dois outros. O primeiro que vem logo a seguir é o que essa democracia historicamente pode ser imaginada em termos de Brasil. Eu acho, e aí respondendo, eu acho que o vértice da sua pergunta no começo, como fazer uma democracia no Brasil ter um sucesso maior? Ou seja, ter um padrão de bem-estar maior. Eu disse a você um pouco antes que a Argentina tem tido isso, apesar de um problema econômico gravíssimo. Mas isso tem muito a ver com a história deles, que eu contei, é longa, mas a verdade é que tem a ver com a maneira de ver os problemas mais importantes da República. Aí você vai dizer saúde, educação, já conhecidos, sim. Mas eu diria mais do que isso. Eu diria pensar a República como um todo. Muitas vezes o Brasil, e você vê isso nas votações, ele pensa de uma maneira para o norte e pensa de maneira completamente diferente para o sul, ou às vezes diferente o suficiente para não criar uma harmonia. Esta harmonia, seja qual for a teoria democrática que você queira usar, seja para a economia, seja para a sociologia, né? Eu poderia citar vários, como Michael Sandel e outros que trabalham isso. Mas o objetivo é, em respondendo, dizer que esta harmonia, chegamos no terceiro ponto, que eu acho que complementa. Ela só vai poder, eu imaginei a ideia de bloco de constitucionalidade quando sugeri a você, porque o que eu vi no passado, né, de história do direito, quando fui fazer o pós-doutorado, uma das perguntas dos portugueses muito coerente e recorrente para mim, é que os brasileiros tinham uma certa dificuldade em estudar história, né? História do direito, história da humanidade. Eles gostavam de coisas muito tecnológicas interessantes, mas que não tinham muita solidez do ponto de vista dos séculos, da experimentação. Ok. Em função disso, eu trouxe essa ideia para cá, talvez já influenciado, que é a ideia do bloco, e foi a minha proposta no pós-doutorado, que é uma ideia antiga, é uma ideia histórica ainda da Segunda Guerra, os italianos tentando brecar, digamos assim, as ambições integralistas no mundo, a partir de Hitler, tentaram fazer uma espécie de democracia de reserva, de guarda, algo que era muito parecido com o que nós vemos hoje com o Estado ou com os estados de extralegalidade. Veja, evoluímos demais para uma lógica que é alinhada em condições expressas, mas, ao mesmo tempo, temos que ceder a investiduras tanto da Polícia Civil e Militar, a situações pontuais pelos estados, sem haver uma intervenção, ou muito menos se arriscarem para isso. Então, esse ponto vai nos dizer que acho que o bloco de constitucionalidade e pode ter alguma interpretação não muito boa pela maioria que vai entender que o ativismo judicial ou que as lógicas semelhantes à americana não são típicas de nós e mais poderiam subverter a ordem dos poderes e a sua autonomia. Eu diria que não, porque a lógica dos princípios ela precisa ser observada numa atenção republicana maior. E essa maioridade tem a ver com um bloco que vem do fundamento da Constituição, basicamente daquilo que é preâmbulo constitucional, que muitos acham que não tem valor, inclusive, efetivo no texto constitucional. Mas, na verdade, eu diria a vocês, pelo que eu tenho visto, e eu finalizo dizendo isso, talvez o melhor mecanismo para controlar e moldar uma democracia que seja legitimamente aceitável seja o respeito aos que são cânones na Constituição. A ideia daquilo que já vem sendo trabalhado, experimentado ao longo do tempo para a nossa realidade. Veja que muitos falam hoje sobre poder constituinte originário e o latino-americano, como se existe um poder constituinte, existisse um nosso e um europeu. Não é total verdade, mas também não é total mentira.
essa experimentação nossa não é igual a deles. E acho que os cânones têm muito a ver com fatores que não levam a uma coerência total numa comparação estrito sensu entre Brasil, Estados Unidos ou outros países que têm uma experiência diferente. Eu queria pegar esse seu raciocínio, tentando contextualizar bem com a nossa realidade mais recente, e sem nenhum tipo de ideologia presente, né, na nossa fala. O que se percebe, é uma reflexão pessoal que eu vou compartilhar contigo, Dr. Frederico, quem adota o discurso autoritário, de intervenção, de supressão das instituições, nunca se coloca contra essas instituições democráticas do Estado Democrático de Direito. Pelo contrário, eles adotam o discurso de que estão defendendo essas instituições e que elas estão subvertidas. Elas estão descumprindo o seu papel. É o STF que está autoritário, sendo ativista. É o Congresso que é um celeiro de bandidos, de ladrões, de corruptos. É o país que está sendo governado por líderes totalmente alheios aos interesses da nação. Então, eles usam, né, os mesmos valores que eles estão contrariando para suprimir. É isso que para nós é algo sagrado, a democracia. E isso, né, que nada mais é do que uma interpretação, né, a meu ver, deturpada da realidade para se conseguir algo que é ilegítimo, acaba ganhando. Se você tem uma população faminta, uma população revoltada, né, um discurso como esse, às vezes, ele acaba tocando, né, a sociedade. Então, acaba que a Constituição ela é usada contra si mesma, né? Eu citei o caso do artigo 142, que foi utilizado como uma possibilidade de intervenção militar. Isso foi colocado nas redes sociais, né? Não vamos discutir aqui teoricamente o óbvio que, lógico que isso não permite, mas isso ganhou espaço. Então, a Constituição, ou seja, você constrói um bloco de constitucionalidade para preservar o Estado de democracia e vem aqui um discurso, né, que usa esses valores para, no contrário. Como se proteger em relação a isso, né? Que tipo de movimento nós, como juristas, Ministério Público, a sociedade pode fazer para que aquilo que é feito, que está escrito para nos proteger e para preservar a democracia, não seja usado contra ela? Eu poderia, meu querido colega, responder de várias maneiras, né? Mas me ocorreu uma coisa que eu acho que é muito contingente e é muito presente, né, em tudo isso que estamos falando aqui. Muitas vezes as pessoas deixam de fazer algo, até mesmo naquelas mais próximas a nós, porque experimentam que não vale a pena. Então eu digo isso porque as democracias, principalmente as saxônicas, que tiveram em sede democrática independente, e aí eu vou dizer uma reforma da Constituição, ou seja, uma nova Constituição, reforma não, uma nova Constituição, ou então um novo poder de controle de constitucionalidade, com outro mecanismo, desde a investidura, com todos os mecanismos, até a maneira de decidir, enfim. Sim, acho que poderia, se você não mudasse a essência. Mas o que me ocorreu para lhe responder é que nesses países, sobretudo os nórdicos, né, tem um quinhão. Eu lembro da professora Maria Garcia, de novo agora me veio ela, acho que está me socorrendo aqui, para dizer que a desobediência civil é uma coisa institucionalizada, assim como a mentira também é. Então todos os interesses eles convergem para aquilo que faz bem a eles próprios. Eu quero dizer que há um maniqueísmo do fazer o melhor para si, independente da república, os bons e os maus. E em meio a isso, do outro lado, né, há então um limite aceitável para se desobedecer, seja na lei, isso desde Kelsen, seja nas regras de trato social na vida comunitária. Quando eu vejo uma Constituição que pretende ser mais democrática, mas não regra a desobediência civil,
em limites aceitáveis em nível constitucional, você trabalha esses limites tanto judiciais como extra, desde as decisões impactantes de caráter geral de um Supremo Tribunal ou de outra corte, seja a Suprema Corte, seja Tribunal Constitucional, seja a Corte Constitucional. O modelo, eu já falei com vários constitucionalistas dizendo que isso não seria o mais importante. Mas onde está essa importância? Eu diria que o regramento constitucional da desobediência esvazia o interesse indevido em fazer apenas por fazer. Então, eu vou te dar um exemplo concreto. A ação popular era a menina dos olhos, eu diria, da ditadura, aquilo que veio depois. Porque ela era contra a ilegalidade, ela brecaria, e foi proposta por inimigos políticos um contra outros várias vezes. Mas veja, com o tempo, ela entrou em desuso. É verdade. Só há uma maneira para a manutenção, sem ruptura, de uma democracia que, apesar de não vislumbrar outro regime, sistema ou forma de governo nesta logística que seja melhor, mas eu diria que é o tempo e a condição de exercício. Então, eu acho que a desobediência... Eu dou um exemplo concreto. Recentemente, houve um quebra-quebra em São Paulo e pessoas, na verdade, estavam mascaradas e o Supremo teve que se manifestar para dizer uma coisa simples, né? Isso poderia já ter um condão de desobediência ou não. Sim. Até que ponto existia ou não a desobediência? Esse exemplo vai dizer o que eu quero dizer. Aquelas que estavam de máscara eram identificáveis, não eram identificáveis. E aquelas que não eram cidadãos. Então, eu vou dizer que os cidadãos têm um direito de manifestação, de resistência. Da mesma maneira, inclusive em ambos os lados. É por isso que é difícil. Da mesma maneira que o contrário também é verdade. É necessário compelir e é necessário ordem estabelecer para aqueles que são terroristas. Então, eu te digo assim, eu acho que regrar constitucionalmente a desobediência, além das logísticas possíveis de aprimoramento, é muito importante em todos os níveis. Eu falei na Constituição, mas isso vale para todos os regimes democráticos inferiores, estaduais e municipais. Veja aí, pegando o seu raciocínio, Frederico, numa situação de mau funcionamento institucional, você tem dois caminhos. Um de ruptura institucional, e aí isso envolve enfrentamento da própria democracia, porque essas instituições elas têm uma base democrática construída em uma Constituição, em uma lei prévia que estabelece o funcionamento, elas estão funcionando bem ou mal. Ou você tem um caminho de modificar e aperfeiçoar essas instituições por meio das próprias instituições. Você pode falar mal do Poder Legislativo e dizer que só tem corrupto em um Congresso, em uma Assembleia, mas existe um processo eletivo que pode mudar. Os chefes dos executivos podem ser alterados. O Poder Judiciário tem cargos vitalícios, mas que é constantemente renovado. Então, o discurso de ruptura e de destruição de uma instituição ou de supressão, ainda que momentânea, dessa instituição, é apenas um caminho de mudança. Existe um caminho por dentro da própria instituição, né? E a questão que se coloca na sua fala é de que um desses caminhos não pode ser aceito, que é o caminho de supressão da instituição. Você pode mudar a instituição, você pode mudar, fazer reforma eleitoral, você pode mudar o funcionamento do Poder Judiciário, promoção de juízes, acesso aos cargos, você pode mudar a vitaliciedade dos cargos do STF, botar sim, cargos provisórios, se for o caso. E isso é um caminho. Agora, dizer que não está funcionando e defender que aquele poder deve ser suprimido, ainda que momentaneamente por uma situação caótica, esse é o ponto que admitiria uma reação firme dessas instituições, por piores que elas estejam no seu funcionamento, né? E é isso que está se discutindo hoje. Se essa reação dessas instituições, seja o STF, seja o Legislativo, contra esses ataques, eles estão legitimados ou não.
ou até que ponto eles estão legitimados, né? Ou não. Creio que esse que é o ponto essencial do debate que hoje está a respeito dos limites da nossa democracia. Eu vejo que do ponto do que vejo fora do país, sobretudo entre os saxãos, e eu digo isso porque nesse nível de constitucionalidade, a moral, e é um problema tanto para eles quanto para aqueles que eles colonizaram. É o caso de Inglaterra e Estados Unidos. As teorias morais têm um grande problema em serem aceitas na totalidade, ou seja, uma aceitação que as legitima como um referencial para ser usado. E por que isso acontece? Porque a maioria deles tem instabilidades internas diferenciadas. Aqui é tão qual ou mais do que isso, porque você tem outros problemas ainda de crescimento, de estruturação do próprio Estado. Bem, em respondendo a isso, eu te diria que esta supressão ela seria o último caminho que eu vejo, em geral, pela lógica do constitucionalismo no mundo. E essa supressão salva os estados onde isto autorizasse, na verdade, um poder que estaria definitivamente instalado, eu até diria que seria inviável, né, do ponto de vista da regularidade, né, das trocas de direitos em geral, né? Eu me lembro agora do professor Vicente Hall, a vida do direito, o direito e a vida que os direitos passam a ter. Muitos dizem hoje que as constituições como a nossa, diante desse quadro, está morta ou está viva, ou na verdade ela é meramente um símbolo. A maneira de você desmistificar isso, me parece, e é por isso que eu insisto no bloco e na ideia de uma moral que consiga aceitá-lo, né? Assimilar estes valores como valores maiores. É claro que são valores abertos. Eles precisam ser instalados de uma maneira fluida para que a grande maioria possam exercê-los. Eu vejo, por exemplo, um caminho concreto do que eu estou falando aqui, sem mudanças estruturais que talvez teríamos mais do mesmo. Mais do mesmo é um problema gravíssimo. Quanto mais você muda na Constituição e não consegue uma resposta equânime, menos você tem de estabilidade, mais você tem de insegurança jurídica. Para evitar isso, me parece que o contrário é mais necessário. Assim como eu falei com a desobediência, eu falo agora no controle de constitucionalidade. Vejam, as instituições muitas vezes são omissas, porque muitas vezes não têm a função essencial a ser exercida no controle em nível estadual e municipal dentro da República. O que eu quero dizer é que as inconstitucionalidades elas vão aumentando, elas vão se proliferando, até chegar a um ponto de colapso. Tivemos um ponto recente, onde, desde os mecanismos de divulgação, aquilo que Hitler fez muito, não estou fazendo uma comparação direta, que eram mentiras através, ou fake news, como queiram hoje, e tudo isto vai chegando a um ponto colapsador. Quando isso acontece, o Estado precisa, sem ter legitimidade auferida, né, se organizar para tomar uma atitude, não toma. Quando não toma, acontece o que nós vimos. Então, recentemente foi o caso do pseudo-golpe, ou do golpe bem, é algo que está sendo apurado criminalmente, inclusive. Mas o que eu quero dizer com isso é que a melhora, além da desobediência civil, a melhora no controle de constitucionalidade, não vejo outros mecanismos possíveis se não institucionalizar isto melhor em nível do Estado como um todo. O Brasil é um país que tem as suas próprias especificidades pelo seu tamanho. Alguns vão dizer, e outros já disseram, como é o caso de Paulo Bonavides, para citar um aqui, no que ele chamava de constitucionalismo regional, que as regionalidades, né, são muito mais fortes até na língua, né? A gente vê isso no nordestinês, né, no paraencismo, e assim vai. Então, eu quero dizer que isto faria com que
o poder pudesse controlar melhor o controle e nível das construções estaduais e da legislação, porque é onde o direito acontece, no estado e no município. Esse seria um único caminho? Não, mas é um caminho pensado. Ele só não é tão executado. Se é muito pouco. Nessa sua perspectiva, Só para terminar, para lhe dizer que isto leva a um absurdo número de ações. Eu posso trabalhar isso como processo constitucional, como processo civil, mas a verdade é que os mecanismos ingleses, de julgamentos, generalizados, através de um órgão maior, que é o caso, por exemplo, dos ingleses, o que faz o STF, quando pacifica entendimentos, são casos que não podem ser corriqueiros, habituais, enquanto os fatos são corriqueiros e habituais. E a Constituição continua valendo, em tese, para todos. Como faz esse desnível na prática? É muito longe o controle do STF, é o que eu quero dizer. A legitimidade é muito tardia para que se possa chegar lá, é muito caro, é muito difícil de postular. E o que é pior, espera-se no Brasil, algo que me parece extremamente discutível, um controle que seja atemporal, em termos concretos, quando o fato já foi produzido inconstitucionalmente desde o seu nascedouro na Assembleia Legislativa de determinado Estado. Aí, ele só é declarado inconstitucional, com efeito erga omnes lá em cima. Então, eu acho que há, viu, meu colega, assim, alguns mecanismos mais razoáveis para aproximar o controle, para aproximar esse valor constitucional da maioria. uma Constituição muito extensa como a nossa, na qual estão permeados valores que são tão importantes que ainda precisam ser consolidados na própria sociedade, compreendidos melhor pela sociedade para que evite essas deturpações. No seu sentir, a gente deveria caminhar para uma Constituição mais enxuta, no sentido dela ser mais, dela consolidar melhor esses valores essenciais, para que esse emaranhado de regras que não são necessariamente de natureza constitucional não acabem confundindo e gerando uma complexidade maior desse texto tão importante? Sem dúvida. Mas veja, apesar de eu dizer sem dúvida, eu tenho plena consciência da dificuldade do estándar constitucional, que essa inserção, muitas vezes indevidas, em capítulos, na verdade, tentam pacificar um entendimento da maioria que não tem um conteúdo social para manter aquela estabilidade. Eu quero dizer que a ideia era um direito com menos leis, não só Constituição, mas eu preciso de uma pacificação social, de uma moral que nós ainda não temos. Veja você o que acontece com a violência doméstica, mesmo nós sabendo que a lógica da família é uma lógica amparada numa instituição constitucional e que é o ponto em que eu formo esse núcleo com filhos e todas as características, mas eu preciso declarar isso judicialmente e eu preciso ter afastamento de corpos, por vezes, para não haver uma agressão até uma morte. E isto existe no mundo inteiro? Claro que existe. Mas o que eu quero mostrar com um exemplo bem contundente, porque isso tem sido visto em grande monta, que não é um problema só da classe menor ou maior, dos mais ricos ou dos mais pobres, é um problema de entendimento. Vejam o que acontece com o lixo, que é o problema urbanístico. Nós temos uma legislação geral, nós temos um estatuto, que é uma mini-constituição, só urbanística. Nós temos um trato com vários mecanismos sobre os resíduos sólidos. Mas veja o que acontece, na maioria dos municípios, que muitos nem têm lixão ainda. Ou se tem lixão, o aterro ainda falta muito. Então eu digo assim, é um conjunto de aprendizagem e que eu acho que nós estamos ermos ainda, para chegar nesse nível. Um dos pontos em aberto, por exemplo, que é a grande discussão que nasceu a partir desse movimento aí de tentativa de golpe, vamos chamar assim, é a definição
dos limites da liberdade de expressão no que se refere a deles. defender o não golpe, né? E como nós temos uma compreensão, né, e a sociedade, muitas pessoas têm a compreensão que eu posso falar tudo ou quase tudo, e que poderia, em tese, defender a intervenção militar contra as instituições democráticas, porque isso é uma liberdade de opinião, Entendo. né? Como se fosse um direito absoluto. E, claro que, como juristas, nós temos, nem todos, mas grande parte dos juristas, ou a grande maioria, compreende que há uma limitação para isso. Mas, quando a gente olha para a sociedade, a gente percebe, e acabou descobrindo isso, que uma grande parcela não compreende isso. E se acha nesse direito, É verdade. bota uma bandeira e fala isso abertamente, embora tenha uma vedação. É como se fosse algo Legal. normal. Ou seja, uma incompreensão a respeito de uma regra básica do direito, É verdade. ela é totalmente exposta à sociedade ali. É verdade. Ou seja, as pessoas não conseguem ter a compreensão de questões essenciais que estão, né, na nossa carta maior. Eu vejo aprendizado para isso, aprendizado forçoso, com esse controle melhorando-se em nível estadual e municipal. Nós sabemos que o municipalismo é uma escolha do federalismo brasileiro, mas ela não é a única. Eu falei de Paulo Bonavides para dizer que muitas vezes, e os nossos estatutos mostram isso, os princípios eles nascem de lugares menos acanhoados, digamos assim, menos aquinhoados de poder, até municípios pequenos. Eu quero dizer que esse refazimento ele é algo muito essencial para que nós não esperamos de uma decisão de controle de constitucionalidade o que tem acontecido, por exemplo, em nível de STF. Um julgamento do bem contra o mal, um julgamento das ideologias que devem prevalecer ou não. Quer dizer, uma ótica maniqueísta, né? Então, está a meu favor ou está contra mim? E essa logística, ela nada tem a ver com a ideia do padrão de bem-estar. Vejam, nem na Constituição eu tenho a ideia de sujeito constitucional. A indeterminação do sujeito se dá exatamente por não ter um objeto específico. Sim. E aí eu vou dizer que, por isso mesmo, né, eu insisto, apontei aqui a ideia do melhor controle em nível que é possível, não vejo, agora é uma questão de refazimento. Vi Paulo Bonavides no redesenho federativo, do ponto de vista do controle, independente dos outros insumos. Vi o problema da desobediência como uma questão muito importante, porque esvazia, né, a liberdade total de expressão e as restrições elas começam a ser visíveis. Quando nós deixamos para que tudo isso acabe na mão de um ou de alguns legitimados pelo Supremo, nós estamos colaborando para essa lógica do bem contra o mal, para essa lógica de bandidos contra mocinhos. É uma lógica que nada tem a ver com o bem-estar da República. E finalizando, como não tem a ver com outro ponto que é pior ainda, eu diria, né? É a falência simbólica da Constituição. Você começa a ter a ideia de que a Constituição não vale o que ela vale, né? Que ela não se presta ao que serve, ou que, na verdade, se ainda existe ou se ela está viva. Já vi livros, agora li recentemente, sobre a ideia se a Constituição estaria viva ou não. E, teoricamente, ela é um construto de ideias. Se ela for entendida como não... Na essência, pode dizer que é apenas um papel. Na essência, poderia. Agora, a essência, é o que eu digo, é como um mantra que tem que se dizer para si mesmo, né? Por que você está fazendo isso? Porque eu acredito. Ela precisa, né, ser revigorada. E eu digo que a maneira de fazer isso é estar em quase todos os lugares e nas instituições de uma maneira mais efetiva. Eu vejo isso possível, mas eu vejo que os entraves políticos no Brasil ainda são muito grandes, econômicos e de bem-estar para cada classe politicamente organizada, que impedem com que isso aconteça, eu diria, em termos concretos.
É mais fácil criar problemas legais ordinários do que arranjar soluções constitucionais de caráter geral, porque elas vão ter repercussões muitas vezes estúpidas. E, infelizmente, as pessoas acabam procurando sempre o caminho mais fácil. Exato. E a verdade, a título de conclusão, é que nós conseguimos gravar o videocast mais longo aqui, né, do dia, porque o nosso tema ficaria aqui mais várias horas. Eu né? não citei nenhum doutrinador, nada, não tem nenhum caráter de aula, nada Daria disso. para ficar mais 2 horas tranquilamente, mas como eu estava dizendo, né, todos querem um caminho mais fácil. E a grande realidade é que questões como essa, relativas à compreensão dos limites da nossa democracia, do que ela significa, são questões difíceis, são construídas ao longo do tempo. Até para nós que somos da área jurídica, é desafiador pensar isso. Vários doutrinadores, várias concepções, várias ideias agregadas, toda uma construção histórica. É um caminho difícil. E o que não se pode é deixar que um valor tão importante ele tem que ser resolvido de forma fácil. Toda vez que isso acontece, como nós discutimos aqui, O resultado é desastroso. dantesco. É o maniqueísmo, né? É aquela decisão do tudo ou nada, né? O que a democracia não serve, tem que ser... E a gente sabe que, na realidade, quem vai resolver nossos problemas são as soluções difíceis. Não são as... tudo assim na Como vida. diz Dworkin, né? Os hard cases, na verdade, é que eles acabam resolvendo, porque são valores, né? É impossível se viver sem ideias, que são valores. E estamos aqui tentando contribuir um pouco com isso. Maravilha. Né? Abrindo esse debate sobre esse tema tão importante e deixando esse registro aí para quem quiser ouvir e se aprofundar um pouco também. Muito obrigado, doutor Frederico, pelo seu tempo. Querido. Foi um prazer para mim, né? E ver um jovem como outros que estão, né, no caminho de fazer um Brasil melhor. A gente precisa de vocês. E nós de vocês. Exatamente. Pessoal, encerrando então mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Meu agradecimento, como sempre, à dupla comunicação, aqui na pessoa do Giovanni e da Raquel. Grande abraço.